Oi pessoal, hoje o nosso assunto é solubilidade e portanto vamos falar de solução, que nada mais é do que uma mistura homogênea constituída por duas ou mais substâncias numa só fase. Não entendeu? Então vamos lá. As soluções são formadas por um solvente, geralmente o componente em maior quantidade. Um exemplo é a água. Ela é chamada de solvente universal de tão importante que é. As soluções são formadas também por um ou mais solutos, geralmente os componentes em menor quantidade. No nosso exemplo, o açúcar. As soluções, portanto, nada mais são do que uma mistura homogênea, constituída por duas ou mais substâncias numa só fase. Este assunto, sistemas homogêneos e heterogêneos, a gente vê no episódio de vídeo, cada um no seu lugar. Que tal misturar? Pronto, solução! Agora vejam mais com os meninos que decidiram fazer uma experiência com as meninas para explicar a matéria. As substâncias químicas presentes nos organismos dos animais e vegetais são dissolvidas em água, constituindo soluções. No cotidiano, a maioria das soluções é também líquida. Os dispersantes ou solventes podem ser sólidos, líquidos ou gases. A solução pode se apresentar nesses três estados da matéria. É importante destacar que as soluções gasosas são formadas apenas por solventes e solutos gasosos. Vamos ver alguns exemplos? Sólida. Ligas metálicas de bronze são soluções de cobre e estanho. O latão é uma solução de cobre e zinco. Líquida. O vinagre é um exemplo de solução que possui aproximadamente 4% de ácido acético em água. E gasosa, ar puro, é uma mistura de muitos gases. Agora vamos entender um pouco mais sobre as soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas. Para entendermos esses conceitos, primeiramente nós precisamos saber o que é coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é definido como a quantidade máxima de soluto que é possível dissolver em uma quantidade fixa de solvente a uma determinada temperatura. Vamos aos experimentos? Elementar, meu caro André. Para que todos possam entender, a experiência é simples. Nós colocamos a Nath e a Amanda em salas diferentes e pedimos que elas expliquem as soluções. No entanto, para que tenha mais graça, cada vez que uma delas colocar mais soluto na sua solução, o volume de um som irritante será aumentado na sala da outra. Vai ser super divertido. Olá pessoal! Hoje eu vim explicar por que a saturação é uma propriedade das soluções que indica a capacidade das mesmas em suportar quantidades crescentes de solutos, mantendo-se homogêneas. Em função disso, elas podem ser classificadas em três tipos: insaturadas, saturadas e supersaturadas. Como uma pessoa equilibrada, uma solução é dita insaturada se ela ainda tiver a capacidade de diluir o soluto, sem depositar ou precipitar os excessos. Solução insaturada ou não saturada é quando a quantidade de soluto não atinge o limite de solubilidade, ou seja, a quantidade adicionada é inferior ao coeficiente de solubilidade. Este é um exemplo de solução insaturada. Oi, os meninos me pediram para vir aqui e explicar o que é solução saturada, que nada mais é do que aquela em que o soluto chegou ao limite de solubilidade, ou seja, qualquer adiçãozinha a mais de soluto vai ser depositada, ficará no fundo do recipiente. Acho que dando um exemplo fica mais fácil, né? Bem, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas em 100 mililitros a 20 graus Celsius. Então, isso quer dizer que se eu dissolver 36 gramas de cloreto de sódio em 100 mililitros de água, eu tenho uma solução saturada. É como uma pessoa que está com dor de cabeça, por exemplo, se o carro ficar buzinando ao lado dela, já pensou o que pode acontecer? Ela perde o limite completamente. Um barulhinho a mais e o equilíbrio vai para o espaço. É mais ou menos isso que acontece com a solução saturada. Uma pitada a mais e o limite de solubilidade é ultrapassado. Ou seja, o cloreto começa a se depositar no fundo do recipiente. Porém, em alguns casos especiais, é
Muito boa a nossa ideia de explicar a matéria usando a saturação das meninas como exemplo. Verdade, a matéria fica muito mais clara. Bom, né? Os meninos adoraram tanto a brincadeira e o experimento com os humanos que esqueceram que a gente não ia deixar por isso mesmo. E resumindo, eles se precipitaram. Aproveitando a deixa, vamos falar então de precipitação. É com você, Nath. Precipitação é diferente de simples deposição. A precipitação é a formação de um sólido a partir de uma reação química. O sólido formado é insolúvel e é chamado de precipitado, assim como os meninos. E visto que eles se julgaram tão espertos, eles vão terminar de explicar a matéria. E a gente vai dar uma volta para descansar. Meninos! Podem começar e nem tente armar alguma. Bem, como as meninas falaram, a formação de precipitado é um sinal de mudança química. Na maioria das vezes, o sólido formado se deposita no fundo da solução. Mas ele também pode flutuar, no caso de ser menos denso do que o solvente. Esse processo é conhecido como flotação. Essa mistura forma uma suspensão com duas ou mais fases. Em todos os casos, temos uma mistura heterogênea. As reações de precipitação são bastante úteis em muitas aplicações científicas ou industriais. A separação do sólido formado pode ser por filtração, decantação ou centrifugação. Um exemplo de reação de precipitação é o nitrato de prata com o cloreto de potássio, formando o cloreto de prata, que é um precipitado branco. A gente pode observar pela equação química. O cloreto de prata formado é um composto sólido, um precipitado. Assim como as meninas disseram que a gente foi, não é? Qual é, cara? Não desanima, meu. Saiba que essa reação tem uma aplicação bastante vasta em química analítica, especialmente para a determinação da concentração de cloreto em uma solução. As reações de precipitação têm grande aplicação também nas estações de tratamento de efluentes industriais e de água, pois a maioria dos metais presentes precipita em pH alcalino. E desta forma, os metais em solução, que causam inúmeros impactos ao meio ambiente e à saúde dos seres vivos, são separados por filtração, na forma de um composto sólido. Nosso experimento no fim nos ajudou a ensinar o pessoal sobre a precipitação, não é? É verdade, e a precipitação em todos os tipos. Bem, vamos indo agora, acho que terminamos, né? Eu acho que a gente tem que pedir desculpa para as meninas, né? Vamos lá? Pode ser. Bem, eu vim só pra me despedir, mas eu precisava comentar que foi muito engraçado ver a Amanda super saturada. Mas por hoje é só, pessoal! Até a próxima! Tchau!